Graça e a paz, dia 21 de janeiro, na verdade já é dia 22, mas antes tarde do que nunca, né? Tive um dia fora de casa, um dia cheio, tô tendo uma crise de alergia, mas é um dia importante, dia 21º. Dizem que quando você faz algo por 21 dias consecutivos, aquilo que antes era algo que você fazia com certa obrigação, passa a se tornar algo automatizado. Fica mais automático, na verdade. Você se acostuma a fazer aquilo. Então, glória a Deus, chegamos no 21º dia. Hoje iremos ler Mateus capítulo 21. Abra sua Bíblia e vamos juntos. Versão SR. A edição corrigida, alguma coisa. Vamos lá. Versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis com que o Senhor os admister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem até aí manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, o filho de animal de carne. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos sentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e seguia clamava, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pão. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade de Betânia, e ali passou a noite. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que perdides em oração, crendo, o recebereis. Aqui sendo esse o versículo mais importante, né? E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridades fazes isto? E quem te deu autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos.
Ele disse-lhes: nem vos digo com que autoridade faço isto, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? A gente entende, né? O primeiro disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e os meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma via, e, circuncidando-a de um valado, construiu nela um lagar, e o edificou uma torre, e arrendou aos lavradores, e assentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e apoderaremos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrenderá a vinha aos outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. E, prendendo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Tenho que admitir que essa é uma versão que eu não consigo entender muito bem, mas pela memória e pelo que a gente leu, primeiro foi feita, se cumpriu, né, a profecia que o Salvador ele viria em jumentinho, sentado num jumentinho, assim se cumpriu exatamente como foi na Escritura. E Jesus antecipadamente já narrou tudo que iria acontecer. Ele ensinou tudo aos discípulos. E aí, também a gente leu que tudo que a gente pedir em oração, se a gente crer, a gente vai receber, né? Isso em relação àquela figueira que não deu fruto. E ainda sobre o fruto, né? A gente leu agora no finalzinho. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Então, o reino de Deus é dado àquela nação que frutifica, que se arrepende, que crê. Enfim, é isso. Foi uma leitura mais um pouco meio... Não foi com a melhor excelência que eu poderia fazer diante das circunstâncias, mas para a honra e glória do Senhor, né, eu faço o mínimo, que é tentar ler e tentar captar o que foi lido. Mas é isso. Que Deus te abençoe e um dia excelente amanhã.